Pronto, estamos gravando aqui o nosso primeiro curso livre Voz Chica de Aruanda, né? Que é o primeiro curso, o primeiro movimento de uma iniciativa que visa construir um espaço de debates, construir um espaço de trocas, construir um espaço de fortalecimento para o povo de Axé, né? Para todos nós que somos de Axé, que frequentamos comunidade de terreiro, que somos filhos de comunidade de terreiro, que somos pais, que somos mães de santo, e também a todos os amigos da liberdade de fé, a todos os amigos da dignidade humana, a todos os amigos dos nossos direitos mais sagrados. Tá certo? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Priscila Cantuária, sou mãe de santo de Umbanda, também tenho a minha pertença no candomblé, sou iniciada no candomblé de Nação Angola e também sou autora desta obra aqui, A Religiosidade Negra em uma Sociedade Estruturalmente Racista, que é fruto do meu mestrado e onde eu trato dos desafios históricos, sociais e jurídicos da nossa religiosidade, né? Da religiosidade do povo de terreiro. Então, quando a gente fala de toda a história do povo de terreiro, quando a gente fala de toda a história das comunidades de axé, nós falamos de violência, né? Não de nossa parte, mas por parte da própria sociedade brasileira. Nós falamos de violência institucional, nós falamos de violência física, nós falamos de violência verbal. Isso porque a construção da nossa religiosidade acontece no mesmo momento em que se constrói uma sociedade de base escravagista. Então, o que nós precisamos entender é que, dentro dessa sociedade construída sobre bases escravagistas, ocorreu fatalmente a inferiorização, a desvalorização, a desapropriação, a desumanização de tudo que significa ser um homem, de tudo que significa ser uma mulher, negros, né? E isso acontece durante todo o período da colonização e se estende para depois da colonização, a partir do que chamamos de colonialidade. A colonialidade é o resquício mental, costumeiro, cultural de todo esse sistema criado dentro da sociedade colonizada e escravagista. Então, vamos começar aqui a falar sobre a colonização, tá certo? Que aconteceu ali no final do século XV, início do século XVI, quando a Espanha, Portugal e Europa entram na América com as suas vontades de dominação, tanto da terra quanto do povo. Mas vamos entender um pouquinho qual é a base jurídica e filosófica que permitiu essa dominação. Porque, por incrível que pareça, houve essa discussão. Houve essa discussão na Espanha, né? Não se tem notícia de uma discussão parecida em Portugal, mas a Espanha discutiu numa verdadeira batalha ideológica sobre a legitimidade, sobre a justiça de se conquistar a América e os povos que viviam aqui. Então, nós temos dois grandes personagens nessa luta ideológica, que é o Bartolomé Las Casas e o Juan Guiné Sepúlveda. Quando a Espanha, quando a Europa inicia a sua
a sua dominação sobre a América e sobre os povos indígenas, a Espanha constituía um reino católico. Constituindo um reino católico, todos os atos do reino eram legitimados se fossem coadunados com a justiça cristã. Claro, com uma interpretação que se fazia da justiça cristã, né? Então, os atos do rei eram legitimados a partir do momento em que estavam protegidos pela lei divina. E o que se discutiu na Espanha durante muitos anos, durante as primeiras décadas do século XVI, é justamente se havia justiça na colonização. A Espanha discutiu se havia justiça na colonização, se a dominação da América e se a dominação dos povos americanos estava legitimada por leis divinas. Então, nós temos dois grandes nomes nessa batalha. De um lado, Bartolomé de Las Casas, que era um frei, depois se tornou bispo, um humanista, que acreditava na liberdade, na autonomia e no direito de propriedade dos povos indígenas. Para Bartolomé de Las Casas, que era um integrante, um membro da Igreja Católica, no início do século XVI, não havia justiça divina ou direito natural que justificasse a dominação espanhola sobre outros seres humanos, sobre outras terras, pelo simples motivo de serem seres humanos diferentes ou de serem terras recém-descobertas. Então, Bartolomé de Las Casas, ele lutou muito e por muitos anos, e juntamente aos povos indígenas, porque ele começa a habitar a América, chamada América Espanhola, muito próximo ao início da colonização. Então, ele começa a entender que o pensamento europeu de dominação, que o pensamento europeu de escravização, ele não constitui nenhum direito do reino espanhol, né? E como é que se dá esse debate? Primeiro, ele entende o que se entende sobre guerra justa, que é uma guerra de dominação, né? Estamos falando de uma guerra de dominação, e a guerra justa ela tem duas medidas. Primeiro, em que situação é permitido travar uma guerra? E segundo, em sendo permitido travar uma guerra, quais são as limitações na maneira de se travar uma guerra? Né? Para Bartolomé, que escreveu O Único Modo de Atrair a Todos os Povos à Verdadeira Religião, um livro de 1537, que eu vou colocar aqui para vocês. E é muito compreensível que Bartolomé pensasse na Igreja Católica, no cristianismo católico, como uma verdadeira religião. Né? Mas o que mais chama atenção no pensamento de Bartolomé de Las Casas é que o seu amor pela liberdade e a certeza de que Espanha não tinha o direito sobre a terra constituíram a luta de toda a sua vida. Bartolomé de Las Casas dizia que é contra o direito natural essa guerra que causavam aos índios, aos indígenas, irreparáveis e infinitos danos. Morte, carnificina, roubo, servidão, outras calamidades, né? E ele dizia mais que a única guerra justa seria aquela que os povos indígenas fizessem contra a invasão da Espanha. Então, ele é um humanista do seu tempo, ele é um militante dos direitos humanos do seu tempo, e mais do que isso, ele fez um trabalho de compreensão dos costumes e dos rituais indígenas que eram muito estranhos aos povos europeus, mas do ponto de vista indígena, não tomando a realidade europeia
ou a religiosidade europeia como parâmetro. Então ele percebeu costumes tão diferentes, ele percebeu rituais tão diferentes, e ele tentou justificar e explicar esses rituais perante a Europa do ponto de vista dos povos indígenas. O que na cultura, o que na história, o que na espiritualidade dos povos indígenas justificava aqueles rituais. E que não por serem rituais, o fato de não serem rituais iguais aos europeus, o fato de não serem costumes iguais aos europeus, não justificava a demonização desses povos e a escravização desses povos, né? Agora, do outro lado dessa batalha, nós temos o Guinness, Juan Guinness de Sepúlveda, que era um jurista, que era um filósofo, também espanhol, e fazendo uma interpretação do Velho Testamento com o direito natural e o Evangelho de Jesus Cristo, ele chegou à conclusão de que sim, valia aos cristãos pegarem armas e realizarem a guerra, desde que a guerra fosse justa. E aí nós voltamos ao que significa uma guerra justa. Quando a gente fala de Sepúlveda, a gente fala de uma construção jurídica e filosófica que serve para justificar a invasão da Espanha na América, que serve para justificar a dominação dos povos e a dominação das terras e a dominação de toda a riqueza que existia na América. E Sepúlveda traz argumentos que são muito importantes para o nosso pensamento até hoje, porque a gente ainda percebe a invasão da religiosidade alheia, a gente ainda percebe a invasão da cultura alheia, pelos mesmos motivos apresentados por Sepúlveda, um jurista e filósofo espanhol, no início do século XVI. Um dos grandes motivos hoje para essas invasões também são chamados direitos humanos. Vamos caminhar um pouquinho aqui por essa página do livro de Sepúlveda, que se intitula Das Justas Causas para a Guerra contra os Índios. Das Justas Causas para a Guerra contra os Índios. E ele diz que importante repelir a força com a força, que isso é um direito natural, né? Ele busca esse direito natural também nas teorias aristotélicas, nos estudos e nos pensamentos de Aristóteles, e que assim como Deus deu aos animais instrumentos para se defender e também deu ao homem instrumentos para se defender. Então, se Deus concedeu instrumento para a defesa, é porque o uso da força é algo que não é um impeditivo das leis divinas. E um segundo ponto é que é importante a guerra, o uso da força, para que se possa tomar de volta coisas injustamente tiradas, não só coisas próprias, como também coisas de seus aliados, como demonstram com exemplos das escrituras sagradas. E aqui é o ponto mais importante do pensamento de Sepúlveda. A guerra se justifica pela superioridade cultural. Então, é algo que a gente vê no início do século XVI, durante a colonização, que a gente vê até hoje, no século XXI. A justificativa da agressão, a justificativa da violência, a justificativa da imposição por uma suposta superioridade cultural. E Sepúlveda fala que é causa justa de guerra submeter pelas armas, se por outro caminho não for possível, aqueles que por condição natural devem obedecer a outros, mas
escolhe não fazê-lo. O perfeito deve imperar sobre o perfeito. Ou seja, é sempre justo que as pessoas se submetam ao império de príncipes e nações mais cultas, mais humanas, para estarem sob as suas virtudes, a prudência das suas leis, a superioridade cultural que é sempre autoafirmada. A superioridade cultural ela é sempre imposta porque tem mais armas e por quem se pensa culturalmente superior. É algo que nós vemos hoje, por exemplo, na invasão do Ocidente no Oriente Médio. É algo que nós vemos hoje na neopentecostalização dos indígenas que habitam o Brasil. É o que nós vemos hoje quando países são invadidos em nome de direitos humanos construídos sem a voz desses povos e sem a voz desses países. Direitos humanos, apesar do nome e apesar da universalidade que se declara sobre os direitos humanos, ele não foi construído pela universalidade dos povos. Ele foi produzido pelo pensamento ocidental. Então, por isso é que ele não cabe, é por isso que ele não se encaixa completamente em todas as nações do mundo. Mas, ainda assim, em nome de uma superioridade cultural, em nome de uma superioridade filosófica, em nome de uma superioridade humana, assim como se invadiam povos em nome de uma religião superior, hoje se invadem povos em nome de um entendimento superior do que sejam os direitos humanos. Então, esse pensamento de que há naturalmente raças superiores e raças inferiores, há naturalmente culturas superiores e culturas inferiores, e que os perfeitos devem imperar sobre os imperfeitos, foi o que justificou todo o período de colonização da América. Quando a gente frigir todos os ovos, é isso que sobra, né? Muitas teorias teológicas, filosóficas e jurídicas foram construídas para justificar a dominação e a escravização. Essas teorias começam a partir dessas discussões que aconteceram na Espanha no início do século XVI e que tem como suas principais vozes Bartolomé de las Casas e Juan Guiné de Sepúlveda. E a gente sabe qual foi das ideologias aquela que prevaleceu.